Grande abraço, galera. A partir de agora, pela TV Mar, tem início o terceiro tempo na Gazeta. A gente vai debater o futebol de Alagoas. O alagoano é massa. Aqui pela TV Mar, canal 525 da sua NET Claro, pelo portal gazetaweb.com e também pelo YouTube, no canal Gazeta FM AL. O Campeonato Alagoano é massa e tá ficando massa, principalmente para quem torce pelo Clube de Regatas Brasil. CRB conquistou uma vitória a pouco distante no estádio Repelé e com essa vitória é a primeira equipe classificada para a fase semifinal do Campeonato Alagoano. A equipe do Asa também venceu o seu jogo. Lá no estádio José Gomes da Costa, na cidade de Murici, a equipe do CSA ficou apenas no empate e agora tem 2 partidas para definir a sua situação no campeonato. O técnico Marcelo Cabo daqui a pouco vai falar aqui no nosso terceiro tempo e com detalhe, ele disse que vai vencer, ele disse que a equipe vai evoluir principalmente na fase semifinal do campeonato alagoano é massa. A gente vai falar também da partida do Asa contra a equipe do Peredense. O Alvinegro venceu, o time do Peredense falhou demais e custou caro para ele, acabou sendo derrotado. Teve um pênalti polêmico que a gente vai discutir daqui a pouco também no programa. Como também a classificação, mostrar todas as probabilidades de CSA, de Asa, de CSE, da equipe do Murici, de Penedense, de Coruripe e do próprio Cruzeiro, que tem que ressurgir das cinzas se quiser não ser rebaixado para a Série B do Campeonato Alagoano na próxima temporada. Desde já agradecendo demais você que está acompanhando a gente pela TV Mar, o canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com e também pelo canal Gazeta FM AL. Nós vamos debater o futebol de Alagoas. O alagoano é massa, ao lado de Rogério Costa, que está aqui do meu lado direito, ao lado do Guilherme Nobre, também do Canhão Viderlan Araújo, que vai participar de forma remota conosco. Então, tem muita coisa pra gente discutir. Olha, a 5ª rodada do Campeonato Alagoano começou fervendo, né? Com muita expectativa, com a equipe do CSA, depois de 10 dias de treino, sob o comando do técnico Marcelo Cabo, viajando até a cidade de Murici para enfrentar o time do Alisson Dantas. E a partida não foi das melhores. Um joguinho meio truncado, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E o resultado foi de 0-0. Teve bronca da torcida. Júnior Tenório viu, inclusive, o torcedor fazendo duras críticas ao presidente da equipe e também à direção de futebol. E eu acho muito fácil hoje trabalhar no CSA, seja como diretor, seja como presidente, seja como técnico de futebol, porque tem uma retaguarda, ninguém fala, ninguém diz nada, né, rapaz? E a torcida fica somente querendo ouvir, mas ninguém se pronuncia. O jogador também acaba sendo blindado, porque relaciona para a entrevista somente aqueles que menos aparecem no futebol ou nas partidas. Aí fica fácil. Cadê a cobrança? Cadê a satisfação que tem que ser dada para o torcedor? O torcedor, de fato, quer saber disso. E a gente espera que uma resposta saia por parte da direção do CSA já nessa segunda-feira. O funil está ficando cada vez mais apertado. A gente tem, inclusive, os melhores lances da partida realizada ontem. A gente já pode começar a disponibilizar também para que o nosso telespectador, nosso espectador através do YouTube também tem a oportunidade de ver esse jogo que aconteceu na cidade de Murici, que terminou com um empate em 0-0 entre Murici e a equipe do CSA. Dá pra gente rodar, diretor, já os melhores momentos dessa partida? Daqui a pouco a gente acompanha, portanto, os melhores momentos da partida. Rogério Costa, tudo bem comigo, Rogério? Tudo bem, Orlando. Grande abraço, abraço a todo o telespectador da TV Mar, a todos aqueles que nos acompanham através da internet, a vocês internautas. Uma grande sacada, né? Uma grande iniciativa, fazendo um programa com essa proposta, findando a rodada após rodada, domingo após domingo. Realmente é uma sacada muito legal, uma novidade, algo inédito no futebol alagoano, na comunicação alagoana. E eu tenho certeza que o espaço consolidado, já começa vitorioso e um projeto que vai dar muito certo. Para mim é uma alegria estar participando desse programa número 1, convidado por você, convidado pela, enfim, direção, parabenizando inclusive na direção da empresa, das empresas, né, por essa lacuna que abriu-se, por esse momento importante para a comunicação, que é discutir o futebol pela TV. Parabenizando o nosso Jonatas Maresia por essa iniciativa, por essa ideia, e a todos, enfim, que são responsáveis pelo conteúdo. Patrícia, na TV Mar, a todos os colegas. Valeu, então. Ô, Guilherme, tudo bem comigo, Guilherme?
Tudo certo, Orlando? Boa noite para você, Rogério, todo mundo que está acompanhando a gente. É o início de uma nova caminhada, um novo produto das organizações Arnoldo e Melo, e vai ser muito bom para todo mundo, para nós que estaremos aqui debatendo o futebol do estado e para o torcedor, porque precisa desse espaço para o torcedor alagoano e também para os nossos clubes alagoanos. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu dei algumas entrevistas nesse último fim de semana, na última sexta-feira para Mix, falava com o Marcos, com a nossa Thaís, através da nossa Ana Cláudia, também falei com a Carol, lá na Gazeta Web, e destacava exatamente isso, que chega para a TV Alagoana, aquilo que faltava. Todo o estado do Brasil tem um debate a respeito do futebol estadual, menos aqui em Alagoas. Quem está conosco também é o nosso Viderlan Araújo. Boas-vindas, Viderlan. Um abraço, Orlando, para você, um abraço aí pro pessoal, né? Boa noite a todos. Boa noite aí para todo mundo. Orlando, um abraço. Tudo bem aí com o pessoal? Consegue me ouvir? Aqui o nosso Viderlan. Ele tá... Oi, pessoal. Tudo bem com você? 333, oi. Agora, pelo menos está chegando ali da mesa, né? Tá o nosso Viderlan. Com a internet sempre há essa situação, né, Rogério? No país da internet, 5G ainda não funciona sequer com qualidade o 4G, né? Mas, enfim, daqui a pouco o nosso Viderlan fala conosco. A gente já falava a respeito, há poucos instantes, da partida do CSA. O técnico Marcelo Cabo teve 10 dias, Rogério Costa, para poder deixar essa equipe pronta para um confronto diante do time do Muricy. E a gente não viu isso corresponder dentro de campo, cara. E a cada partida é uma promessa de que a equipe vai melhorar. Mas quando? O campeonato daqui a 2 rodadas termina a primeira fase, Rogério. Mas 10 dias não é um tempo suficiente, não. É um tempo muito escasso, muito curto, muito pequeno, para você ajustar um time de futebol muito desajustado. O CSA é um time muito sem conjunto. É um time muito sem coletividade. Tem alguns valores individuais, alguns lampejos a gente vê, vez por outra, né? Eu posso até citar alguns nomes. O Xuxa é um jogador muito voluntarioso, muito esforçado. A gente vê o goleiro David com boas atuações, fazendo grandes defesas. Mas o restante do time é de uma irregularidade muito grande. Isso acaba afetando o conjunto. 10 vezes eu acho muito pouco. Entendo, nas palavras do Cabo, a esperança dele, porque ele é um cara que trabalha, acredita no trabalho que ele realiza, mas não acontece da noite para o dia. Você arrumar um time de futebol em 10 dias, em 30 dias, já mas é um... Mas 10 dias é que ele teve da última partida do Alagoano para esse jogo, né? Mas ele já está aqui há praticamente um mês. Eu não acreditava, não acredito que haja muita mudança, não. Primeiro porque são jogadores distintos, né? O CSA não tinha uma base. O CSA não tem. Mas ele começou do zero. Exato. Literalmente, né? O CSA praticamente não tem um time pra gente começar um pouco ferrenho, porque você tem os 11 titulares do CSA e hoje o CSA não é uma equipe com uma identidade. Marcelo Cabo vem de um trabalho que já foi muito ruim na primeira passagem dele e nessa segunda passagem o trabalho vai acumulando mais uma vez para um trabalho muito ruim. Eu entendo todas essas questões de tempo, mas falou-se muito sobre o cara que conhece o CSA e isso encurtaria os caminhos. Não está encurtando, está piorando os caminhos do CSA. Então isso que me assusta bastante, principalmente nessa situação. Marcelo Cabo há muito tempo não faz bons trabalhos. A gente lembra muito vagamente o trabalho que ele fez no CRB, que ele terminou campeão alagoano, não foi um bom trabalho. O título foi, beleza, aconteceu, mas não foi um acontecimento com méritos próprios do CRB. Porque depois daquele título você pega um CRB que quase foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. No primeiro turno fez um início de primeiro turno terrível. Então me incomoda muito essas falácias às vezes do CSA, principalmente o trabalho do Cabo que não está funcionando. O que me preocupa do CSA não é nem as falácias, é o que não se fala no CSA. A gente não sabe dos bastidores, não sabe quanto esse time custa e não é pouco dinheiro, porque teve uma coisa que o presidente disse o seguinte: o céu é o limite. E o céu ficou muito perto nessa situação do CSA. O time não corresponde dentro de campo. Tá mais pro inferno. Tá mais pro inferno, cara. Tá mais pro inferno. Se o Viderlan estiver conosco agora, diretor, pode colocar ele na telinha que a gente já chama ele também, porque agora eu já estou ouvindo perfeitamente. Canhão, você tá conosco? Fala, Orlando. Canhão. Seja bem-vindo, Como é que garoto. tá, pessoal? Eu Beleza, que agradeço, tá certo, essa oportunidade. O meu amigo Rogério Costa, meu grande professor. Comentamos muitos jogos juntos, trabalhamos aí no Timaço da Gazeta. Você também, Guilherme Nobre, lá conosco na TV. Mas essa convergência, né, rapaz, dos veículos, isso tem proporcionado ainda mais, né, novidades para o público alagoano. Todos ganham com isso.
e para mim é um motivo de muita satisfação participar nesta próxima hora sobre esses assuntos relacionados ao Campeonato Alagoano. Estava acompanhando aqui atentamente essa discussão sobre o CSA, necessariamente, nós não conseguimos ver ainda do CSA aquilo que foi propagado desde o ano passado, com a chegada do departamento de futebol, com todas as promessas feitas pela presidência do clube e nas contratações que também elas não geraram impacto inicialmente. Alguns nomes, agora sim, passaram a trazer para o torcedor uma esperança de que o trabalho poderia ser muito bem executado, mas a dinâmica desse trabalho não tem realmente dado esse encaixe. Os resultados, eles não ajudam, quer dizer, os resultados do próprio CSA, porque se pegarmos os resultados desta rodada, eles acabaram sendo ótimos para o CSA. Não é? O empate ontem do CSE com a equipe do Cururipe, a derrota Tem que hoje pagar do bem os Penedense... professores lá, viu? A derrota hoje do Penedense, a derrota do Penedense também foi maravilhosa para o CSA, porque se o Penedense tivesse vencido, o CSA também teria saído desse grupo de classificação e o CSA ainda só depende dele. Agora, o grande problema é que o CSA mesmo não está se ajudando. Ontem, a partida contra o Muricy não teve momentos de grande valia para que nós pudéssemos chegar aqui e dizer que o CSA foi merecedor de um resultado positivo. E toda aquela pompa que foi criada em cima do departamento de futebol, né? Quando trouxeram o Marlon e o Alarcon, muita gente falava que o CSA ia aí decolar, ia fazer grandes contratações e, na prática, só se ilude quem não está acompanhando o futebol sobre essa situação. Foi criado muito oba-oba, botaram muita pirotecnia na equipe do CSA para pouco repertório que nós estamos vendo até aqui. Essa é a grande realidade. É uma verdade que o próprio torcedor tem dito também. Ontem, quando terminou a partida, o repórter Júnior Tenório falou com torcedores lá no estádio José Gomes da Costa. A gente tem, inclusive, o áudio pra gente reproduzir, porque ele cobra do Rafael Tenório, ele cobra do Alarcon, cobra também do Marlon Araújo, enfim. A cobrança está sendo constante, porque dentro de campo a equipe não corresponde à altura daquilo que o torcedor está esperando. Vamos colocar, então, o áudio que a gente tem feito pelo nosso Júnior Tenório? Ainda não. Mas enfim, Canhão, eu vou começar com você. O CSA tem 2 partidas para definir a situação dele no Campeonato Alagoano. Dá para conquistar a vaga na semifinal? Marcelo Cabo disse que agora na semifinal a coisa é diferente. Precisa melhorar essa postura. O comportamento do CSA não é um comportamento que credencia hoje, que dá para que a gente possa chegar aqui e transmitir isso para o torcedor que vai realmente acontecer. Serão 2 jogos difíceis, o CSA vai receber no Rei Pelé a equipe do Penedense e logo depois vai decidir a vida dele no estádio Juca Sampaio. Acho muito provável, senhores, que o CSA vai no Juca Sampaio em Palmeira dos Índios, com o CSA ou CSE buscando uma das vagas para a semifinal do Campeonato Alagoano. Acho muito provável com um tropeço de ontem do CSE sobre a equipe do Cururipe. Essa situação, para mim, já é um fato real dos 2 chegarem nesta última rodada e um deles podendo seguir na competição e o outro se despedindo precocemente. Mas acho que o CSA vai precisar mudar muito o seu comportamento dentro de campo. É um trabalho que tem passado por ajustes, mas o tempo é o maior inimigo do CSA. Estamos acompanhando o Marcelo Cabo tentando alternativas, colocando jogadores que chegaram recentemente no Centro Esportivo Alagoano, mas o CSA paga um preço muito alto pela mudança de planejamento. Venderam a ideia do Volta Redonda como se o Volta Redonda fosse o Barcelona, que iria resolver todos os problemas do CSA. E o resultado de tudo isso foi a saída do Rogério Correia e a saída de muitos jogadores que vieram indicados por ele naquela oportunidade. Então o CSA está pagando um preço pelo erro de planejamento. Não adianta a pessoa dizer que não teve mudança de planejamento, porque isso é evidente. E a diretoria precisa também assumir essa responsabilidade. Nós não podemos só botar isso na conta do Marcelo Cabo, nem na conta somente de jogadores, não. Quem contrata também precisa ser responsabilizado por esse momento do CSA, precisa sim também ter seu nome citado, tocado também nas programações esportivas, como nós estamos acompanhando aqui na Gazeta e naturalmente por nós da TV Mar, canal 525. É isso mesmo, Viderlan. Na colocação do Viderlan, já colocou uma dúvida a respeito da classificação do CSA, porque se não é fácil jogar contra o CSE lá, então fica uma dúvida se ele consegue ou não essa classificação. Com certeza, com certeza. Não é isso? Com certeza, você com todas as letras, é dúvida. Você acredita na classificação do CSA, Rogério? Olha, eu não vou dizer a você que eu acredito na classificação. Eu entendo que há muitas dificuldades para o CSA alcançar essa classificação. Eu tenho que ser realista nesse ponto. Observar quais são os próximos jogos, né? O CSE é um adversário realmente direto do CSA na disputa.
E eles vão ter um confronto. Então esse é um jogo vital, um jogo extremamente importante para as pretensões do CSA. Eu não posso dizer a você que eu acredito. Se eu disser que eu acredito no CSA, eu estaria desacreditando do CSE. Eu acho que os dois têm condição de classificar. E eles é que vão decidir. O problema, Rogério, é que antes a gente dizia assim, o peso, a tradição, tudo aquilo que o CSA construiu ao longo dos seus mais de 100 anos, ele chega como um favorito. Hoje não tem mais esse peso, né, Rogério? Exatamente, o peso é a história, né? E história está Não nos ganha, livros, né? dos anais, não ganha. O que vale é o que se apresenta nesse momento. E eu gostaria, inclusive, Orlando, me permita, de fazer uma colocação. Você citou da cobrança do torcedor, e ela é muito importante, ela é muito presente. Ela é mais presente do que qualquer coisa hoje no clube. Então, onde está o conselho do CSA? Eu não estou querendo aqui estimular uma divergência, nem recomendar uma discussão entre conselho e presidência do clube. Absolutamente. Mas o conselho do CSA não serve de nada hoje. É um conselho que... Completamente nulo. Nulo. Só Completamente serve para nulo. ouvir o que o presidente disse e aceitar. Deixa eu concluir com o Guilherme, para a gente entrar nessa discussão, porque ela é pertinente e eu tenho inclusive uma colocação para fazer também a respeito dessa situação. Dá para acreditar no CSA, na classificação do CSA ainda? Não, Orlando, com certeza dá para acreditar pela pontuação e pela rodada que ajudou o CSA. O Viderlan foi perfeito nessa fala, mas o que o CSA apresenta dentro de campo não é uma equipe que traz confiança para o seu torcedor que vai buscar liderança. Não tem uma equipe hoje no Campeonato Alagoano, beleza, vamos tirar o Cruzeiro, que o Cruzeiro é uma situação à parte, mas não tem uma equipe no Campeonato Alagoano que sofreu nas mãos do CSA. Qual que foi a equipe que sofreu nas mãos do CSA? O Coruripe, Até agora, que perdeu com por o um pênalti. CSA, quem sofreu foi só o torcedor do CSA. Exatamente, o CSA hoje não é a equipe que entra em campo e amedronta seus adversários. Beleza, você tem sua força, você tem... Financeiramente o CSA ainda está muito à frente, mas a questão é o desempenho dentro de campo. O CSA pegou um Coruripe muito abaixo, que semanas depois, dias depois daquele jogo, o CSA dispensou meio mundo de jogadores. CSA ganhou com assistência do juiz. Ainda teve esse caso do pênalti, que não foi pênalti aquilo, com todo respeito para quem acredita que aquilo foi pênalti, mas não foi pênalti. Aí pegou o Cruzeiro. Foi E é inverso, esse né? Cruzeiro. Pegou o Cruzeiro, depois pegou o Coruripe. Não, começou com o Coruripe e pegou o Cruzeiro. Ah, que foi lá na E aí você pega dois clássicos contra equipes que teoricamente era para você ter um equilíbrio. Contra o CRB você toma um vareio que se o CRB quisesse poderia ter feito até mais naquele jogo. O treinador disse que precisou ter muito esforço para ganhar do CSA. E depois pegou um asa com um técnico contratado no dia anterior e não conseguiu impor nada para cima do asa. Então hoje é uma equipe que nem o CSA não traz medo para nenhuma equipe. Não então, superou o Muricy, não superou o Muricy. que era um jogo direto, né? De um adversário direto. E nós aqui no Bola Quente, na sexta-feira, a gente falava e eu dizia o seguinte: quem entra como favorito? Todo mundo apostou exatamente no Muricy, cara. No Muricy. A gente já tem o áudio do torcedor fazendo protesto e eu quero colocar, porque eu recebi duas imagens de duas fotos tiradas ontem lá no estádio Gerson Amaral, aliás, no estádio José Gomes da Costa, em Muricy, de diretores do CSA, de Alarcon Pacheco, do Jesus. Olha, levaram Jesus, cara, e não deu jeito até agora. Levaram Jesus, tiraram o cara de Arapiraca, trouxeram pra cá, e nem ele deu jeito no CSA até agora. Então tava lá Jesus, Alarcon e Marlon. E eu recebi uma outra foto de torcedores encurralando o presidente do CSA, mas em outro setor. Então ele tava lá e tava separado porque não estavam tudo do mesmo bloco, hein, cara? Aí eu fiquei sem entender, entendeu? Eu fiquei sem entender. Se o presidente quer ser muito simpático e está no meio do torcedor, é um detalhe. Mas enfim, será que a turma já está sem apoio? Coloca, por gentileza, no ar o áudio do torcedor na bronca com a diretoria do CSA. Na arquibancada aqui do José Gomes da Costa, pra você, claro, momento difícil do CSA, mas teve craque nessa partida pra você do CSA? Teve a torcida, só isso, porque Marcelo Cabo, nenhum presta, 10 dias de treinamento e não evoluiu nada, nenhum presta, e o presidente tem que botar a cara, não tem que mandar presidente de conselho não, isso é uma vergonha pro time grande da Série A. Na bronca e o torcedor da equipe do CSA. Essa foi a bronca do torcedor. E eu até esqueci de falar do Beltrão, do Cristiano Beltrão, que estava lá junto com o Marlon, com o Alarcon e com o Jesus. Mas a gente vai faturar. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito desse silêncio nos bastidores da equipe do CSA. E se comenta também que o ambiente interno está pegando fogo, porque a cobrança é exagerada em cima dos jogadores e os caras estão pilhados, cara. E se a turma fica pilhado, a coisa não anda. A gente volta já já.
Foi dada a largada. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. A Rede Mix FM é a maior rede de rádios do Brasil. Um conceito único que traz o que há de melhor na música, informação, promoção e entretenimento. Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Tomorrowland Brasil, Avião da Mix, Navio da Mix. São milhões de ouvintes ligados na Mix e seguindo nossas redes sociais. Um mix de tudo que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. O nosso dia a dia está ligado à vida de cada alagoano. Porque ouvimos as pessoas na defesa dos direitos da sociedade e da liberdade de expressão. Contribuímos relatando os fatos mais importantes com imparcialidade e independência que nos tornaram referência no jornalismo alagoano. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção aos acontecimentos que impactam o nosso cotidiano e transformam a vida do nosso povo. Criamos todos os dias uma forte relação de confiança com os nossos telespectadores, ouvintes, leitores e internautas. É assim que mantemos a organização Armando Melo próxima de você, alagoano. Informamos, debatemos e repercutimos. Nós vamos até a notícia para a notícia chegar até você. O futebol alagoano é destaque no Canal Esportes. Os gols e destaques da rodada, os lances duvidosos e a análise tática do nosso time de craques. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, Canal Esportes. Oferecimento: a Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. Assine a Gazeta de Alagoas. Edição impressa e digital. Mais conteúdo, informação e interatividade. De terça a sábado na edição digital. Aos sábados, a edição impressa de fim de semana. Quer saber mais? Assine a Gazeta. Ligue 4009-7999. Gazeta de Alagoas. 90 anos. Nas primeiras horas da manhã, você acompanha na Mix um jornal com muita informação. E tudo o que você precisa saber. É o Jornal da Mix. É o Jornal da Mix. Mix. Informação com atitude e a imparcialidade que você merece. A apresentação de Thaís Cavalcante e Marcos Rodrigues. De segunda a sexta às 6 da manhã, a gente tem um encontro marcado no melhor mix do Brasil. Mix Maceió, 98.3. Mix. 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 De volta com o terceiro tempo aqui na Gazeta, debatendo o Alagoano 2024 é massa. E eu terminei o bloco anterior falando a respeito da divisão de diretoria ontem lá no estádio José Gomes da Costa, na cidade de Murici. Canhão, pra mim é estranha essa situação, cara. Ou tá junto ou não tá nada. Aliás, o escudo do CSA tá dizendo lá, união e força. E como é que a turma fica separada em um jogo daquele importante? Foi decisivo para as pretensões do CSA ontem, Canhão. Eu acho que de todos nós, quem tem uma identidade por ter passado vários anos como setorista do CSA, Rogério Costa já viveu esse momento, e eu tenho certeza que se ele fizer um mergulho na história juntamente comigo, Rogério, você vai lembrar de passagens que hoje não fogem em nada desse roteiro que a equipe do CSA passa. Não é? Porque o Conselho Deliberativo do CSA, ele sempre foi um conselho que teve participação em reuniões externas do processo, que envolve as gestões no CSA, mas no papel de decidir, de fato, em prol do ambiente do clube, a harmonia, apoio às comissões que já foram montadas, inclusive o comitê gestor foi colocado dentro do CSA. Existe café da manhã que é feito entre conselheiros aqui em uma conveniência na Jatiuca, que os conselheiros de oposição eles se reúnem para debater as situações do CSA, mas é daquela reunião que não passa dali, tá? Não se leva a soluções. É a crítica pela crítica.
Existe oposição, mas essa oposição não se manifesta claramente para dizer eu sou da oposição e estou aqui para poder tentar confrontar a gestão do CSA que tem hoje o presidente Rafael Tenório. Então, quando eu encaro essas situações como manifestações que já aconteciam lá atrás, na equipe do CSA, hoje posso dizer para os senhores que para mim não é um roteiro nada diferente. Para o presente, isso tem prejudicado e muito. Respondendo a sua pergunta, Orlando, isso tem prejudicado muito por quê? Porque ao mesmo tempo que existem essas manifestações silenciosas, né, ao mesmo tempo existe toda a manifestação e inquietação de uma maneira silenciosa, mas não existe uma cobrança clara para a diretoria, nem o papel do próprio conselheiro talvez seja um papel que fique fácil de ser compreendido. Por isso que vocês falaram, o conselho do CSA ele não faz absolutamente nada. E, sinceramente, eu não vejo o conselho hoje ser um conselho de oposição, a começar pelo presidente Cristiano Beltrão. Eu não acho que o Cristiano Beltrão seja oposição ao Rafael Tenório. Eu diria que o papel fiscalizador do conselho poderia tentar trazer no CSA uma mudança de perfil, uma mudança de comportamento, juntamente, óbvio, com a diretoria, com o departamento de futebol e com o próprio presidente Rafael Tenório, porque no momento em que você é cobrado, alguma coisa você faz de autoavaliação, para poder também tentar melhorar e minimizar essas críticas. E quando não se tem críticas, quando não se tem cobranças, isso fica somente para o torcedor. E a força do torcedor é infinitamente inferior do que a força, infelizmente, de um conselheiro para poder fazer cobranças a um diretor. O Rafael Tenório não atende telefone de torcida. O Rafael Tenório, o departamento de futebol, não vai receber, por exemplo, em sua casa torcida, mas tenho certeza que conselheiros têm acesso à casa desses dirigentes para poder receber essas críticas de forma construtiva. Infelizmente, o conselho não exerce esse papel. E aí onde o CSA se encontra em um mesmo roteiro que acompanhávamos já em outros momentos e que, para mim, é extremamente prejudicial essa postura do Conselho Deliberativo com o momento que o CSA vive. Eu falei a respeito de fotos que a gente recebeu lá do estádio e a gente tem inclusive aqui uma foto para a gente colocar do Rafael sendo encurralado literalmente por torcedores da equipe do CSA. A gente pode colocar inclusive na tela, viu, diretor? A gente pode até colocar essa situação porque a gente também teve, inclusive uma foto do Ailton Cruz, de dirigentes do CSA, mas em outro setor. Rogério, a gente vai passar a colocação também de que dá para o Marcelo Cabo extrair, tá aí a foto aí para que o telespectador possa ter aí então. O Rafael que tá de boné ali, ó. Ali entre... Ele tá praticamente encoberto. Tá praticamente encoberto. E tem Fazendo gente dizendo que ele propaganda. tava fazendo exatamente isso, tentando passar despercebido ali no meio da galera. Mas enfim, Rogério, duas situações. Isso que a gente fala dessa... Parece que tem já uma certa distância de diretores e presidente e também do técnico Marcelo Cabo. Ele vai conseguir ainda extrair desse elenco tão desacreditado já, Rogério? Olha, é muito difícil a situação do CSA, não é fácil não. Do ponto de vista do ambiente, eu sinceramente não conheço, porque eu não vivo o ambiente do CSA, a gente tem pouquíssimas informações desse dia a dia, de como é essa relação entre os jogadores, de como é essa relação com a diretoria. O que chega do lado de fora é aquilo que você colocou, que às vezes até é uma cobrança excessiva junto aos jogadores. Já saiu o primeiro treinador, o Corrêa, né, o Rogério Corrêa. Isso. Já entrou o Marcelo Cabo. Tentando fazer um paralelo entre as questões que foram colocadas aqui. A gente tá inclusive com a foto ali onde tem os outros dirigentes. Lá, o Alarcon, afastados, o né? Marlon e também o Jesus. Pois é. Se afastaram de Jesus. O conselho do clube é a instância maior que um clube de futebol pode ter. Porque é ele que decide, que vota no presidente. O presidente escolhe sua direção executiva, mas a figura do presidente é uma obra do conselho que realiza as eleições, enfim, que vive o dia a dia do clube. E o que a gente vê, necessariamente o conselho não precisa ser oposição. Eu também não vejo dessa forma. Eu acho que o conselho tem que ser CSA. Ele não tem que ser Rafael, nem João Lira, nem Augusto Farias. Esse é o problema. Nem Silvio Tagino, não. O que não dá para acreditar é que tá tudo maravilha para ninguém que tá contestando nada também, Mas né? a questão é essa, a questão é a influência que a presidência executiva do CSA tem hoje no conselho. Isso até afasta outros conselheiros, independente de questões políticas e divisões políticas que possam existir. Isso acontece há muito tempo no CSA. Criou-se uma máxima no CSA de que o clube ele precisa de um cara que banque, um mecenas. Um patrocinador master. É quase um dono. Assim, né? É quase um dono. Pois é. Então isso acaba inviabilizando, tirando a força do conselho. A gente vê um conselho que não cobra, um conselho que
Com todo respeito. Inclusive prestação de contas. Repito. Que no CSA não existe há muito tempo, repito, cara. eu não tô cobrando divisão aqui. Quem é a oposição do CSA hoje? Não sei, quem que for se apresente. Né? Não teve. Ele foi aclamado, presidente. Pois não é. Teve. Você acredita que o Cabo ainda extrai alguma coisa desse time? Não. Não acredito e acredito... Mas não é mágico. E acredito que ele tem data de validade nesse time do CSA. Eu não vejo hoje Agora, o Marcelo Cabo tem, aguentando pra Série C, não. CSA pega o Penedense, depois pega o CSE lá. Pode Mudar classificar. de técnico agora talvez fosse um desastre. Suicídio, também, né? Cara? Não, um desastre. não Deixa eu vejo que colocar o mudar. Júnior Tenório, que tá conosco também. Júnior, dá a tua opinião a respeito da situação do CSA, cara. Porque por mais que a gente queira, o assunto do CSA é sempre de pessimismo, cara. Não existe otimismo em nada na equipe do CSA por conta de tudo que apresenta dentro de campo. Fala, Juninho, polivalente. Beleza, valeu, grande abraço para você, Orlando, um abraço ao nosso querido Viderlan, Rogério, Guilherme, a todos, né, líder em audiência e agora com o terceiro tempo, coisa espetacular, né? Olha, em relação a esse time, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Você tem aí Rafael Tenório no meio da galera, né, como a gente sacou e trouxe essas fotos aí há poucos instantes, e ver os dirigentes, né, tanto Alarcon como o Marlon e o Jesus, separados. Aí você pode se perguntar, mas rapaz, o porquê tá isso? Não podia estar junto, né? Mas existe aquela situação. A gente sabe que o presidente hoje, e muitos deles que utilizam os nossos clubes, as nossas marcas hoje, né, seja qualquer que seja, utiliza a marca, tanto o CSA como o CRB. E a gente sabe que eles, os que administram, como vocês falaram aí, tem que ter um patrocinador master, tem que ter uma pessoa, são políticos. E, infelizmente, enveredam por outras situações. O dirigente estava lá na arquibancada, visualizando o jogo, o ambiente e tudo. O detalhe, e eu ontem ouvi atentamente, até insinuava para o nosso companheiro Arne extrair um pouco mais, né, nosso querido embaixador Arne Oliveira, o detalhe é que um time sem planejamento, o CSA, todo errado o planejamento, aí vem um conselheiro, né, presidente do conselho. Mas foi contratado no departamento de inteligência, eu pensei até que não alguém funcionou, da PM, departamento de inteligência para vigiar alguns jogadores para não estar na manguaça, nessa orla querida, nesse carnaval que a gente teve aqui em Maceió. Para isso, né? Fiderlan sabe muito bem do que eu estou falando, porque a gente também vive, respira esses bastidores, né, do futebol. O detalhe, aí vem o conselheiro dizer, não, isso é uma maré de azar. Isso vai passar. Pelo amor de Deus, não, é planejamento. Mandaram rezar uma missa CSA perdeu semana, mais de 40 dias de preparação. Trazendo um time novo, né, que seria uma metodologia do treinador que aqui veio, que foi o que está agora, retornou para o Volta Redonda, o Rogério. Aí depois começa a contratar um bocado de laranja chupada, porque, vou dizer a você, Gustavo Xuxa, esse Niltinho, outros que vieram, pelo amor de Deus, Niltinho, eles não vieram para Deus, somar com o CSA, veio para outra situação. Não trouxeram jogadores para serem recuperados, Né? cara, Medalhão. sem tempo para isso. Perfeito, Medalhão. Sem perfeito. tempo para isso. E só finalizando, claro, tem que existir um patrocinador macho, tem tudo, né, em relação a essa situação. Mas vem cá, que time ruim para Dedé, um time que custa mais de 600 mil reais, nem os times, eu vou dizer aqui com toda a seriedade do mundo, nem os times montados quando o CSA tinha dinheiro, não tinha dinheiro, é tão ruim como esse. É tão triste como esse. Os caras não conseguem dar sequência em uma jogada. Foi horrível o jogo ontem. Eu até quero parabenizar aqui do nosso querido Guilherme Nobre, que ontem conseguiu extrair informações que, pelo amor de Deus, né? Ao nosso querido Rogério também, que narrou ontem brilhantemente o jogo, que, pelo amor de Deus. Olha só, Júnior, em cima de você tá dizendo, o CSA fez ontem o seu 8º jogo. Não repetiu o time em uma vez sequer, cara. Uma vez sequer, Viderlan. E desse jeito nem vai. E desse jeito nem vai. Pois é, ontem o CSA perdeu 3 jogadores. Perdeu o Rômulo, que saiu machucado com uma pancada na cabeça. Esse deve voltar no próximo jogo. Mas perdeu por lesão de contratura muscular. O Niltinho perdeu também o goleiro. Se fala, inclusive, da contratação de goleiro pra você ver Os como dois é que goleiros cara. principais do CSA estão machucados. O Yuri, que foi o Yuri pra Bahia, e o David. E o David, que se machucou ontem. Então, Viderlan, a coisa não é que a gente queira ser crítico, não é que tá realmente ofertando pra isso, cara. E não tem como o nosso posicionamento ser diferente, Orlando. Um abraço, Júnior Tenório, para você também. Né? Não tem como ser um posicionamento diferente esse nosso, porque essa é a realidade que está sendo vista. Essa é a realidade que nós estamos acompanhando o futebol. Aqui não existe coro para poder fazer com que a coisa ela passe a dar errado. Né? A ideia é da grandeza do CSA, daquilo que o CSA teve, da conquista de títulos que o CSA já teve também em sua história,
que precisa ser resgatada. E tudo isso foi atribuído, desde o ano passado, em memória, ao ex-presidente Omar Coelho, desse fracasso, dos desmandos, das coisas que aconteciam. E hoje nós estamos vendo um CSA que não é nada diferente daquilo que era quando tinha o Omar Coelho, onde foi se pregada a ideia, né, se pregaram realmente, inclusive até o próprio presidente do CSA, Rafael Tenório, de que iria fazer um modelo de gestão. Eu sei que a ideia, ela muitas vezes tem dá aquela impressão de querer fazer a coisa para dar certo. Não acredito que o cara vai fazer alguma coisa para poder dar errado. Eu não penso no futebol dessa forma. Eu acho que as boas Principalmente intenções... o apaixonado pelo futebol e pelo clube, né, Pois Vidal? é. Exato, mas aí quando nós vamos para o campo da prática, Orlando, aí a coisa realmente muda, né, de roteiro. E nós estamos vendo um roteiro muito aquém da grandeza do CSA hoje. Essa é a grande realidade. Esse roteiro com jogadores machucados, essa situação de um elenco limitado, porque o elenco não adianta dizer que não é, porque é um elenco limitado sim. Quem pensa de forma diferente, respeito os senhores aqui, a opinião de vocês, mas o elenco do CSA, para mim, cara, o CSA com toda a grandeza que já construiu, e hoje essa soberania em termos de títulos conquistados no Campeonato Alagoano, não pode estar, por exemplo, tropeçando. Dos jogos que o CRB teve na temporada, eu me arrisco a dizer que o mais fácil que o CRB teve foi contra o CSA esse ano. Foi o jogo mais fácil, não teve uma outra vitória que o CRB conquistou, não teve uma outra vitória que o CRB conquistou que não tivesse um grau de facilidade como esse do CSA, porque se você pegar os resultados até de Campeonato Alagoano, tudo bem, eu sei que o CRB está indo com um time alternativo para os jogos do Campeonato Alagoano, mas as vitórias do CRB no Campeonato Alagoano, todas pelo placar de 1-0, um tropeço com o CSE, venceu o Penedense pelo placar de 1-0 também. Para se ter uma ideia, o CRB é o líder do Campeonato Alagoano, mas o CRB não conseguiu construir hoje um saldo de vitórias na escala de clubes que venceram suas partidas em casa. O CRB é apenas o terceiro colocado em saldo de gols, ao lado do Asa, que tem 7 pontos. Então você observa que aquele saldo que o CRB fez de 2 gols na vitória de 3-1 sobre o CSA mostra esse abismo que foi de elenco para elenco no coletivo, com o CRB mais forte, para aquilo que o CSA tem hoje. Pensar no CSA numa disputa de título, Orlando, é pensar em um time ser engolido. Eu sei que numa decisão esse roteiro muda, o contexto muda, a Mas se atmosfera esperava é que outra. se mudasse no clássico, não mudou, né, gente? Pois é, Se exatamente esperava isso. que mudasse no clássico e não mudou. Ó, em cima disso que você está falando, eu tenho inclusive a fala do técnico Marcelo Cabo, para a gente ver e ouvir o Marcelo Cabo dizendo que na fase semifinal o CSA vai ter uma outra cara, acreditando em que ele está dizendo. Mas ele não pode dizer outra coisa, né? Não vai jogar fora, Ele pode evitar. Vai jogar a toalha, né? Vamos ver o vídeo do Marcelo Cabo. Acho que a gente vai continuar trabalhando firme e forte. Eu creio que na semifinal a gente já tem um time ideal, um time base, um time que a gente pode chegar muito mais forte, mas nisso a gente precisa trabalhar bastante nesses 2 jogos para chegar à semifinal. Que matemática é essa, Cabo, para chegar à classificação da próxima fase? Esses os 2 jogos, pô. O Rogério Costa, enquanto passava o vídeo, a Rogério disse, mas qual a semifinal? Por conta disso, porque... A primeira fase não terminou, não. Não terminou, Parece que cara. Você já pode nem chegar na semifinal. E ele vai jogar com um adversário direto, pela briga na fase semifinal, que é o CSE. Fecha com ele lá. O Marcelo Cabo vive em um planeta que eu não sei de onde ele tira essas tiradas, porque uma coisa é você falar... Meu time tá na briga, meu time vai brigar para classificar, meu time tem condições. Outra coisa é ele já classificou o CSA. É só 2 vitórias. Pois é, cara. Eu acho que isso é vender ilusão, sabe? Eu acho que isso é vender ilusão, literalmente. A gente teve o jogo do CSA, o empate em 0-0, e à noite a gente teve um jogo. Teve o jogo da equipe do CSE jogando em casa, diante da equipe do Muricy. O CSE até largou na frente, né? Fez um placar de 1-0. Cururipe, Orlando. Aliás, contra o Cururipe, isso mesmo. Contra o Cururipe. O CSE largou na frente numa cobrança de pênalti do Luiz Fernando. O pênalti para mim também aconteceu, mas o André, da equipe do Cururipe, foi lá e fez um baita de um gol, cara. E a partida terminou empatada em 1-1. Foi o jogo que aconteceu lá na cidade de Palmeira dos Índios. CSE está em busca dos seus objetivos e está chegando lá, cara. Hoje é o terceiro colocado, né? Com a vitória do Asa, ele foi para a terceira colocação, que era o segundo colocado, né? Muricy, no caso. O Muricy, né? Isso. O Muricy. CSE está em 5º, mas é um CSE que Isso hoje mesmo, mostra isso mesmo, evolução. eu tô confundindo. E já coloca aquela situação, puxando novamente para o CSA, porque
beleza, vamos imaginar que CSA e CSE vencem a próxima rodada, que é possível. CSA pega o Penedense, CSE pega o Penedense também precisa da vitória, viu? Pois é. Mas imagina... Tem 5 pontos, né? Sendo otimista igual o professor Marcelo Cabo, se o CSA ganha do Penedense, ele vai chegar no jogo contra o CSE dependendo dele próprio para classificar e tirar o CSA. Ou não é? Exatamente, exatamente. Então, esse foi um outro jogo que aconteceu ontem. A gente vai dar uma faturada, daqui a pouco a gente vem, para trazer todos os resultados, inclusive da vitória do CRB hoje, da vitória do Asa, contestada porque teve pênalti lá e a turma ficou na bronca. Foi dada a largada. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. A Rede Mix FM é a maior rede de rádios do Brasil. Um conceito único que traz o que há de melhor na música, informação, promoção e entretenimento. Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Tomorrowland Brasil, Avião da Mix, Navio da Mix. São milhões de ouvintes ligados na Mix e seguindo nossas redes sociais. Um mix de tudo que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. O nosso dia a dia está ligado à vida de cada alagoano. Porque ouvimos as pessoas na defesa dos direitos da sociedade e da liberdade de expressão. Contribuímos relatando os fatos mais importantes com imparcialidade e independência que nos tornaram referência no jornalismo alagoano. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção aos acontecimentos que impactam o nosso cotidiano e transformam a vida do nosso povo. Criamos todos os dias uma forte relação de confiança com os nossos telespectadores, ouvintes, leitores e internautas. É assim que mantemos a organização Arnon de Melo próxima de você, alagoano. Informamos, debatemos e repercutimos. Nós vamos até a notícia para a notícia chegar até você. O futebol alagoano é destaque no Canal Esportes. Os gols e destaques da rodada, os lances duvidosos e a análise tática do nosso time de craques. De segunda a sexta, a partir do meio-dia. Canal Esportes. Oferecimento: a Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. Assine a Gazeta de Alagoas. Edição impressa e digital. Mais conteúdo, informação e interatividade. De terça a sábado na edição digital. Aos sábados, a edição impressa de fim de semana. Quer saber mais? Assine a Gazeta. Ligue 4009-7999. Gazeta de Alagoas. 90 anos. Nas primeiras horas da manhã, você acompanha na Mix um jornal com muita informação. E tudo o que você precisa saber. É o Jornal da Mix. É o Jornal da Mix. Mix. Informação com atitude e a imparcialidade que você merece. A apresentação de Thaís Cavalcante e Marcos Rodrigues. De segunda a sexta às 6 da manhã, a gente tem um encontro marcado no melhor mix do Brasil. Mix Maceió, 98.3. Mix. Com terceiro tempo na Gazeta, debatendo o Campeonato Alagoano 2024 é massa. Então, lembrando os resultados dessa quinta rodada do Campeonato Alagoano da primeira divisão. Tivemos no sábado o empate em 0-0 do CSA contra a equipe do Murici. À noite, o CSA em casa empatou em 1-1 diante do Coruripe. Hoje, no primeiro jogo da tarde, teve a equipe do Penedense em casa com o estádio lotado, bom público, perdendo para o Asa pelo placar de 2-1. E no estádio Repelé, o time do CRB, o time C do CRB, venceu a equipe do Cruzeiro pelo placar de 1-0. A classificação então ficou a seguinte: a equipe do CRB já está classificada para a fase semifinal. O diretor pode até colocar aí a tabela de classificação, porque o CRB aparece líder absoluto, inclusive invicto na competição, com 13 pontos. Na segunda colocação vem a equipe do Asa com 10. Na terceira colocação, o Murici com 8. Na quarta, a equipe do CSA com 7. Na quinta, CSA,
o CSE com 6. Na sexta colocação, o Penedense com 5 pontos. Na sétima colocação, Coruripe com 4 pontos. O lanterna é o Cruzeiro, que ainda não pontuou na competição. Portanto, o CRB já está com a sua situação definida. A equipe do Asa também caminhando para uma boa definição. E vamos, inclusive, para esse jogo. A gente tem os gols lá na cidade de Penedo. Se tiver, coloca no aí para a gente ver e fazer um debate a respeito da situação. Porque o Penedense estava até bem na partida, de repente, tomou um gol de um vacilo da zaga, tomou o segundo e aí, meu amigo, ficou mais complicado, né, Guilherme? Ficou, mas foi uma partida, assim, legal do Penedense. E a gente não pode pedir muito desse Penedense, porque a gente lembra, é uma equipe que acabou de voltar da segunda divisão, tem todo o seu tradicionalismo, mas volta ainda da segunda divisão e faz uma campanha muito boa, muito segura, o Penedense. Por isso que é um time que às vezes faz raiva para os outros que já estão aí há um bom tempo, mas já conseguiu o primeiro objetivo, pelo menos ao meu ver. Matematicamente ainda não, mas está praticamente livre do rebaixamento. Era o e objetivo. O primeiro ano é sempre muito sofrido, né, a respeito dessa situação. É muito sofrido, sempre, né? É, com certeza. E o Penedense aí com 5 pontos ganhou, claro, do único que perdeu para todo mundo, que foi do Cruzeiro, mas fez bons jogos. Hoje poderia ter saído com um resultado melhor. Perdeu um pênalti contestável, mas... a gente tem um lance, deixou... né? Teve um recorte, né, do lance aí do pênalti, até para a gente poder discutir, né? Olha aí, ó. 33 segundo tempo já. O Penedense deixou o Asa muito desconfortável, isso é fato. Olha aí. E eu achei que foi fora da área. Ele cai fora da área. Ele cai fora da área, o mas Chilu. o toque seria dentro. Vamos lá, agora com a imagem mais próxima, né? Vamos lá. Ele tá acompanhando. Chilu e Gabriel. Eu não achei o Gabriel não, nem olha primeiro pro Chilu. Eu não achei não, cara. Eu também não. Não tive não, impressão de pênalti não, viu? O cara Olha vai, aí. ó. Ele tenta dar uma de calcanhar na bola para colocar a bola dentro da área, coisa desse tipo, é isso? Isso. Olha lá, ó. Ele né? pula na frente do Gabriel. Ó. Eu não achei pênalti, não. Honestamente, não achei, não. Teve impressão de pênalti, Rogério? Não achei não. Achei que foi um lance de jogo, um lance normal. Sem falta, intenção de falta. Pois Disputa de bola, normal. Também Contato ali. É impossível de que não aconteça. Viderlan, você teve a oportunidade de ver o lance também, Viderlan? Júnior, teve a oportunidade de ver o lance aí? O Viderlan tá conosco. Tive sim. Eu tive a oportunidade de comentar. E você trabalhou no jogo também, inclusive, né? Eu tive a oportunidade de comentar esse jogo. Eu vou explicar aos senhores porque esse ângulo aí da emissora oficial não trouxe para nós uma precisão, deixa esse ar da dúvida, né? E para os senhores até alguma conclusão de que não houve a penalidade. Mas o Gabriel Feliciano, quando ele tenta atacar a bola naquele momento por uma outra imagem, dá para perceber que existe um toque no jogador da equipe do Penedense, no Chilu, tá? Então o pênalti foi confirmado pela falta realmente de time que o jogador da equipe do Asa teve no momento de disputa de bola. O pênalti foi desperdiçado, o Bruno Pianissola defendeu. O Guilherme foi... Mais um que ele defendeu, né? Ele é o quarto pênalti, né, que ele defende, né, Rogério? Defendeu 3 contra o Ferroviário. Na pré-copa, né? Ferroviário, isso. O Guilherme foi cirúrgico quando ele falou sobre essa intensidade do Penedense. O trabalho que o Jaelson tem feito lá é um trabalho de muita competitividade. Sabe quem arrebentou para mim nessa partida pelo Penedense? O Darlisson, rapaz. O Darlisson, revelado pelo CRB. Pois é, jogou muita bola esse menino. Ele é filho do Dário, né? Que é funcionário, era funcionário do CRB, Ex-funcionário, né? Ex-funcionário, né? Pois é, o Júnior, arrebentou o Darlisson, cara, com a camisa 10. Fiquei surpreso com a qualidade desse menino, pelo que ele conseguiu apresentar. E entre as peças do Penedense que poderia classificar como peças que jogaram bem a partida mesmo, o Darlisson foi um, o Chilu conseguiu também trazer um certo desconforto na defesa do Asa, mas o Asa foi muito consistente defensivamente, adotou uma estratégia reativa e acabou sendo cirúrgico em cima dos erros do Penedense. Erros de saída de bola, o Ramos entregou... né, uma saída de bola completamente equivocada para que o Flávio Souza pudesse fazer o segundo gol. E o primeiro gol, depois de uma belíssima jogada desse garoto Kellington, que foi indicado pelo Júnior Viçosa, né? O Kellington estava jogando futebol de Viçosa, esse rapaz. Fez uma bela jogada Campeonato individual. amador, viu? E acabou servindo ali o Gabriel Feliciano para poder fazer os gols. A vitória do Asa em contexto foi em cima dos erros do Penedense. E acabou ali também somando a boa apresentação do Bruno Pianissola. Ô Viderlan, e o detalhe é que o Penedense, até tomar o primeiro gol, ele estava muito bem na partida, inclusive quando ele tomou o primeiro gol, ele tinha terminado de perder uma grande oportunidade. A bola passou tirando tinta lá do poste, lá do lado esquerdo do goleiro Pianissola, da equipe do Asa, não foi, Viderlan? Foi o Cauã, volante, que fez aquela bela jogada,
deu um chute cruzado, a bola passou próximo à linha de meta. Se tivesse alguém ali, isso era só empurrar com a maior facilidade. Se tivesse um montinho artilheiro, tinha feito, né? É bom que o montinho artilheiro. O É bom que o tradicional, CCA né, Alfredo Lee? É bom que o CCA veja o VT do jogo Asa e Penedense. Ih, rapaz. Mas vai ver, com certeza, vai ver. O Marco Antônio, que jogou no CRB, no CSA, também estava no banco, entrou no segundo tempo, mas não conseguiu mudar o panorama do jogo. O Buga tá jogando bem, ele que fez o gol Buga contra também. o Cruzeiro. O Buga também fez uma bela partida. Mas no Asa, para mim, a grande surpresa foi o Kellyton. Começou hoje a partida entre os titulares. O setor de defesa, o Benê, pela solidez defensiva, foi muito bem. Esse trio de zagueiros, né? O Rony Lobo, o Benê e o Rômulo, nesse setor de defesa do Asa. Os dois laterais, o Paulinho e o Gabriel Feliciano também, para mim, apesar do pênalti do Gabriel Feliciano, fez uma partida muito consistente. E o Didira, né, rapaz? Didira, o tempo passa, mas é aquela coisa. Didira é diferente demais. Ele consegue vi o Didira carregar lá o piano. na frente da área de defesa do Asa, pegando a bola e descendo a velocidade. Meu amigo, eu digo, rapaz, o Didira tá voando, cara. E tem um detalhe, o Asa hoje ele não teve o feijão, né? Hoje foi só o arroz com farinha. Não teve o feijão não, viu, hoje. Nem o Júlio Viçosa. Não teve o Viçosa e o cara que substituiu o Viçosa deu conta do recado, né, Canhão? Flávio Souza fez o segundo gol da equipe do Asa, né? O Flávio Souza. Ele Isso. tem sido o imediato. Na verdade, o Cachito ganhou algumas oportunidades. É um atacante que o Asa trouxe, mas não conseguiu até agora apresentar nada que pudesse ser diferente nesse repertório. Liberou o Gilvan, né? E precisa aí o técnico... Liberou alguns jogadores aí na temporada. Liberou 4 atletas, né? O Gilvan também foi um deles, que foi pro seu Santa Cruz, né, Orlando? Foi passar Foi fome. pro seu Santa Cruz. Tenha calma, rapaz. Mas enfim, o Asa, olha só, o Asa precisava dar uma guinada, porque o Asa foi a primeira equipe que começou a trabalhar. O Asa a gente não pode dizer precisamente em termos de investimento, mas a gente não ouve falar em crise financeira dentro do Asa, então está trabalhando dentro daquilo que pode, dentro daquilo que está, de fato, no seu orçamento, e ela não começou a temporada bem. Não começou, sendo eliminada da pré-copa do Nordeste, e aí veio o tropeço, o técnico acabou sendo substituído, mas o Asa começa a ganhar corpo em uma competição que esse ano ele quer brigar pelo título, Rogério. É natural. O Asa passa por um momento de reorganização já tem um período, acho que do ano passado para esse ano, principalmente no ano passado, se plantou uma semente, né? E agora tem esse investimento que está sendo feito no time para chegar. E do jeito que as coisas estão, se o Muricy não atrapalhar o Asa... Inclusive é o próximo jogo do Asa contra o Muricy. Se o Muricy não... Se o Muricy não atrapalhar o Asa... Hoje, a propensão é decisão ser entre CRB e Asa ou Muricy. Repetir novamente. Pelo terceiro ano, né? Pelo terceiro ano consecutivo, né? Quando o Rogério disse que o ano passado se desenhava uma Asa mais forte, na realidade... Eles se reorganizaram, né? Desde 2022, né, Videlão? Porque foi em 2022 que o Asa bateu na trave para subir para a Série C, né? Aí o ano passado se acreditava mais, se apostava mais e acabou não dando certo, né? Caiu pro Nacional de Patos do Rodrigo Fonseca. É por isso que eu coloquei dessa forma, porque esse aspecto do time não ter classificado, ter feito um planejamento para classificar e não classificar, não ter conseguido o objetivo, ele poderia até abater o ânimo, né, de todos aqueles. Deu força, pelo contrário, reforçou, porque até no episódio mais ruim que a gente possa viver, a gente pode tirar algo bom, né? De uma experiência Orlando, sim. Eu me recordo muito bem quando aqui deu entrevista, né, no Timaço da Gazeta, o técnico, o presidente Rogério Corrêa, ele tocou num ponto muito importante, que o time vai se tornar forte a longo prazo após a reorganização financeira do clube. É o que o Asa está conseguindo ao longo do tempo, né? E está chegando nas competições no Campeonato Alagoano. Claro, bateu na trave, perdeu aí essa eliminação, mas a equipe vem se reestruturando. A gente não vê, como você bem destacou, né, informações de bastidores, informações, cobranças extrajudiciais, não vem restrição como tinha outrora, né? Exatamente. Enfim, o Asa ganhando corpo. Quem ganha é o futebol de Alagoas. Porque, veja bem, esse ano a gente só tem um representante na Copa do Nordeste. Por conta de que o CSA não está representando a Alagoas na competição. O Asa tentou também, mas não conseguiu. Então, quando o Asa começa a crescer, quando uma outra equipe começa a aparecer, isso é muito bom. E essas conquistas vêm exatamente através do Campeonato Alagoano, que esse ano é massa e está massa mesmo. Agora, o Clube de Regatas Brasil jogou no estádio Rei Pelé. O CRB que vem numa maratona de jogos e agora vai começar literalmente a rodar o Brasil. Com a Copa do Brasil, com a própria Copa do Nordeste que já começou. E o CRB foi com o time
que eu disse há poucos instantes, o time C. Né? Com a E vem garotada dando pro junto. gasto, né, cara? E Considerando que foi contra o Cruzeiro. Mas enfim, cara. foi um jogo meio chato. Com todo respeito, mas foi um jogo meio chato no Repelé, mas a gente brinca com isso, mas é um CRB muito consistente, Orlando, porque é uma equipe que pegou equipes mais frágeis que ele, conseguiu os resultados, porque se não conseguisse a gente criticaria, é óbvio, mas quando pegou testes mais fortes, e o mais forte foi o Fortaleza, ele também correspondeu. O problema que eu ainda vejo no CRB é em termos de elenco, porque eu não vejo hoje um reserva, e a prova, tirando o GG, que hoje já nem é reserva mais, é um CRB que ainda precisa encorpar um pouco mais esse elenco. Falta um pouco mais de qualidade. Eu não sei se você fala assim, o GG hoje não é mais reserva, mas a partir do momento que ele virar um titular, de repente o CRB vai precisar. Hein, Viderlan? Porque o GG tá entrando muito no lugar do Mike. Aí, de repente, ele pode ter no time o Jorginho e ter o GG e, de repente, não ter um cara para substituir, por exemplo, o Jorginho na hora que precisar. Essas limitações serão, assim, as maiores situações que o técnico Daniel Paulista vai ter que buscar alternativas juntamente com o departamento de futebol para poder manter a qualidade nesse elenco do CRB. É óbvio que quando o CRB utiliza na Copa Alagoas o time sub-20 e no Campeonato Alagoano vem colocando uma equipe alternativa, uma equipe... Então esse é o mesmo Cruzeiro lá das Antigas? É óbvio que isso também serve como uma observação. A gente tá vendo, inclusive, os melhores momentos da partida do CRB contra a equipe do Cruzeiro. Eu não sei se somente para mim, mas eu deixei de ouvir o Viderlan, né? Ô, Júnior, o jogo lá no estádio Rei Pelé, eu tava falando aqui em off e o Guilherme disse, rapaz, o jogo foi fraco. Realmente foi. Mas o interessante é que o CRB vem encaixando. No Campeonato Alagoano é massa, a equipe tá sobrando, né, Júnior? Eu vou ser um pouco chato em relação a isso, Orlando. Você lembra que ontem eu destaquei aqui, e ontem com o Marcelo, no nosso debate, né, eu falei que o time não está evoluindo taticamente. Um exemplo, utiliza-se o time C, vamos lá, como utilizado hoje. Time C, entre aspas, né? Para essa partida contra um fraquíssimo Cruzeiro. A equipe não evoluiu em campo, taticamente principalmente. Se utiliza um time alternativo na competição, a equipe não evoluiu taticamente. Mas não treinam junto? Não é o time A no time B ou o time C, eu não sei? Não é uma mescla com os meninos da base? Não treinam junto? Não é um grupo? Não é um elenco? Então tem que estar, taticamente, o time tem que estar encaixado. Assim eu vejo. Por isso que eu destaquei daquele dia, naquele debate com o Marcelo, o time está liderando, o time está tudo. Mas Viderlan, comentarista, eu peguei esse gancho dele e falou, não, o CRB está vencendo seus jogos de 1-0, 2-1, placares pequenos, ou seja, pegando equipes, como bem destacou o Guilherme, equipes frágeis. O maior desafio do CRB nessa temporada foi o Fortaleza. Quanto foi o jogo? 1-0. Né? 1-0. Evoluiu taticamente? Eu não sei, mesmo no início dessa competição. Né? Então, é nisso que a gente debateu naquele dia aqui e sobre a situação do próprio Daniel Paulista, que agora, diferente das outras vezes, ele inicia um trabalho. Ele formou o time, né? Ele formou o time. O Viderlan falava e de repente a gente ficou sem ouvir o Viderlan. Viderlan, você pode completar a sua linha de raciocínio. E uma coisa que eu já quero provocar você é o seguinte, é que eu tô achando o repertório do CRB limitado, entendeu? A turma tá pegando a maneira como o CRB joga e estão dificultando as ações. Então tem situação que você diz assim, aí eu comandando o jornal, eu digo, e aí? É para mexer no time? Tem alteração? E aí tem muitas vezes, você como comentarista também diz, Viderlan, não, basta mexer nas peças, dentro de campo. Então o CRB precisa ter essa linha de alternativa também, né, Canhão? É verdade. Na verdade, o que o Daniel Paulista tem tentado fazer, como eu estava antes de ter a interrupção no nosso áudio, é o seguinte, o Daniel Paulista está tentando fazer, na verdade, uma observação entre Copa Alagoas e Campeonato Alagoano, já que o CRB não precisou de muito esforço, apesar do placar magro dessas partidas, é verdade o que o Júnior disse, porque o grande teste do CRB na temporada, de fato, foi o Fortaleza. Foi quando a equipe, de fato, foi testada. A força máxima que se esperava que o CRB pudesse ser exigido seria contra o CSA, e não foi. Foi um jogo muito fácil, o CRB conseguiu passear. E aí, quando se tem essa condição alternativa que está sendo apresentada, né, com muitos atletas de pouca minutagem, além de dar ritmo para esses jogadores, que vai ser essencial para o Daniel Paulista, porque a Série B ela vai cobrar e o preço é alto. A Série B cobra, a Copa do Brasil cobra e o preço é muito alto. Então não adianta tentarmos aqui adotar um discurso somente em cima de vitórias, como se tudo estivesse funcionando, como se tudo estivesse bem no CRB, né?
como se tudo estivesse funcionando, estivesse tranquilo no CRB, mas sabemos que o CRB vai ser muito mais exigido daqui para frente. A começar com a Copa do Brasil, pode passar da primeira fase, da segunda, da terceira, mas a meta da diretoria, se for menos do que uma terceira fase, para mim já é uma temporada que requer alguns cuidados. O CRB tem obrigação, na Copa do Brasil, eu digo obrigação, de chegar a uma terceira fase, no mínimo, da competição. O CRB tem obrigação de ficar entre os 6 primeiros na Série B do Campeonato Brasileiro, mas eu digo obrigação mesmo, é uma obrigação moral com o seu torcedor. Essa é a situação, não falo de acesso. E pelo investimento que foi feito no time, né? Pelo investimento, pelas condições de trabalho. Agora, quando a gente pega alguns resultados de 1-0, aí ficamos assim, muitas vezes, né, construindo a ideia de que está tudo muito bem, que está tudo muito bom. Mas, na verdade, o elenco do CRB tem limitações, sim. Para mim, existem 2 atletas que vivem uma temporada muito boa no CRB. Léo Pereira e o Anselmo Ramon. Falcão, ano passado, jogou mais, mas estamos no início de temporada. Pode crescer novamente, mas entendendo que o CRB precisa de ajustes. Peças de reposição do CRB hoje não têm apresentado uma desenvoltura à altura daquilo que é considerado o time titular. E aí onde entra a preocupação que o Júnior Tenório, eu acredito que colocou. Como fica essa regularidade do CRB no decorrer das partidas, com a ausência de 11 atletas que são considerados os titulares, um ou outro saindo. Aquele que entra vai manter o ritmo ou vai deixar a equipe cair de rendimento? Se deixa cair de rendimento, o CRB tem que buscar alternativas no mercado. Você está acompanhando o terceiro tempo aqui pela TV Bar, canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com e também pelo YouTube. Bombando, viu? Bombando. Um abraço muito especial para você que está acompanhando a gente pelo canal Gazeta FM AL. Show de bola. Não esquece de deixar o like, de fazer o teu comentário, de compartilhar também para que outras pessoas possam continuar acompanhando a gente e aí ver também até depois mesmo que o programa terminar. Você que está conosco, não esquece de fazer a tua inscrição e de ativar o sininho para você receber as notificações. Por exemplo, amanhã, logo cedo, a gente tem lá em Arapiraca o Gazeta Esportiva, aí você recebe a notificação, o Bola Quente, no final da tarde, às 6 da noite, enfim. Fique sempre atento com a gente, fazendo a tua inscrição e ativando o sininho. Rogério, enquanto o Viderlan falava, você fez um sinal assim que eu fiquei na dúvida. Com a língua coçando. Aprovando ou desaprovando, Rogério? Não, nem aprovando, nem desaprovando. Sim. Eu entendo que cada um tem a sua opinião, o seu ponto de vista. Agora, eu até compreendo de que realmente a gente procure as deficiências, procure a dificuldade que o CRB tem, até como um alerta, né? Porque hoje o CRB é o nosso principal representante, né? É o nosso time de mais força, de mais projeção, de mais... Em todos os sentidos, Em né? todos os sentidos. Mas os senhores querem o quê? O que é que os senhores querem? Qual é o time hoje? Flamengo, Palmeiras, Corinthians às quedas, Grêmio, São Paulo. Qual é o time que está arrumado hoje no futebol brasileiro? Arrumado. Pronto. É um processo ainda, né? porque É um processo. Teve até vocês querem o quê? Mas diferentemente, Rogério, de outros times, o CRB permaneceu com a espinha dorsal Querido, de uma temporada o CRB passada. é líder. É diferente. O CRB é líder do Campeonato do Nordeste. Tem 7 pontos. É o time que tem mais pontos em toda a competição. CRB, Botafogo, Sport, Ceará, Vitória, River, Maranhão, América, Bahia, Fortaleza, Náutico, 13, Juazeirense, Itabaiana, Altos, ABC, todos 16 atrás do clubes. CRB. Todos, 15 atrás do CRB. Eu tô falando no momento. Claro que o time tem problemas, todo time. Agora, porque quando Hoje- o Viderlan falou de peças Não, de elenco, eu tô colocando tem meu- jogador que não tá rendendo. Como ele falou, por Jorginho exemplo, não tá Falcão. rendendo. Os Jorginho. 2 laterais que o CRB contratou não dão meio Romão. É. Essa é a realidade. Rômulo Rômulo também eu não tenho, tá. Eu tenho repetido isso demais aqui, né, velho? Mas deixa eu Que só que concluir. O Formiga não tá Não. comendo lavoura, velho. Mas não deixa, tá comendo não tá lavoura, comendo folha. Formiga. Mas deixa eu só concluir. CRB é líder da Copa do Nordeste, líder do Campeonato Alagoano. O que é que os senhores querem mais por hora? Teve um espectador aqui que botou aqui, vocês queriam o quê? Que ele goleasse o Fortaleza, é? Não, que ganhe de 1-0 todo jogo. É líder do Campeonato do Nordeste. Mas o problema E é então- líder do Campeonato O problema Alagoano. talvez seja esse, porque o CRB hoje não tem times que testem ele para uma Série B do Campeonato Brasileiro. Vai ter o Peraí, Fortaleza, pessoal. vai ter o Bahia. Só o seguinte. É preciso separar aqui o joio do trigo. As Perfeito. vitórias do CRB são vitórias que consolidam aquilo que todos nós já imaginávamos que é o principal produto que nós temos no futebol de Alagoas. Isso é verdade. Nós estamos aqui. Agora, nós não podemos utilizar as vitórias como se resolvesse todos os problemas e as deficiências do CRB. Não estamos falando de goleada, não. E Pelo esconde contrário. muita coisa. As vitórias escondem muita coisa. O CRB está há quantos jogos que não perde como mandante no estádio Repelé, senhores? Quanto tempo faz que o CRB não perde como mandante?
né? Então, essa consolidação, eu diria que a regularidade vai ser também por conta de exigências que o clube terá daqui para frente. O CRB daqui a pouco vai ter Bahia pela frente, vai ter Vitória pela frente, vai ter clubes de Série A desfilando por aqui se ele chegar à terceira fase da Copa do Brasil, e tenho certeza que vai precisar ter também, não só time, mas vai precisar ter elenco ajustado. E aí é onde entra aquilo que o Júnior Tenório colocou. Se tem uma equipe A, uma equipe B, uma equipe C, todo mundo treina junto. Todo mundo está tendo a mesma metodologia sendo compartilhada de um mesmo técnico naquela oportunidade. É diferente do time sub-20, que é comandado ali pelo auxiliar, não é? Comandado por um auxiliar na Copa Alagoas e que naturalmente não vive tão de perto esse dia a dia com o técnico da equipe principal, Daniel Paulista. Então, assim, as vitórias, óbvio, Rogério, que as vitórias para o CRB é aquilo que a gente... Vitória e classificação. E o parâmetro contra números não há argumento. Os números, eles mostram isso. Os números, eles mostram o CRB líder, mostram o CRB líder na Copa do Nordeste com um grupo muito forte, que tem também Sport, que tem Vitória nesse grupo aí, que tem Ceará nesse grupo que ele está fazendo parte do CRB. O CRB está lá, liderando. Então, esses resultados, eles são ótimos para o início de temporada para o CRB. Agora, é preciso regularidade. Não pode ficar no patamar, por exemplo, de apresentações. E o que foi colocado aqui em xeque não foi a classificação que o CRB está, a pontuação que o CRB fez, e sim a condição tática do time que não evolui. Mas é diferente. Mas o resultado, é diferente. Mas a classificação é o resultado. Eu sei, mas para uma Série B você acha que está tudo beleza? Está tudo tranquilo? Claro que não. Para isso que eu ia as chegar. cobranças que estão por vir, será que com esses elencos aí dá certo? Não, e eu frisei aqui, eu disse era aqui... isso que eu ia chegar. Me permita, Orlando, eu frisei aqui que Flamengo não está ajustado, Palmeiras não está com o time pronto, imagina o CRB. Tem mas times ele com tem um orçamento muito maior aqui mesmo no Nordeste que não está rendendo ainda. O Bahia hoje tem time que o jogador pede para jogar, pô. Quem é que não quer jogar hoje? Agora, quando o Viderlan fez a colocação, eu entendi da seguinte forma, Viderlan, de que o CRB que tem hoje consegue render mais do que está apresentando para chegar tão forte em uma Série B do Campeonato Brasileiro para ser competitivo, como o torcedor deseja, porque eu vou dizer uma coisa a você, essa cobrança toda do CRB existe há muito tempo. Eu acho que o CRB tá bem encaminhado para novamente ser campeão alagoano. Está bem encaminhado para tudo, para a Série B também. É muito difícil. O CRB está na fase de ajustes. Também pensa igual a você, Rogério. Pensa igual a você. Está bem encaminhado mesmo. Diferente do CSA, que não tem ajuste. Eles tentam e não está formando o seu elenco. Está bem encaminhado. Você não formou o elenco. Agora que não fique estagnado, é isso que eu estou dizendo exatamente, né? Não fique estagnado. Não fique estagnado. Que se apresente realmente melhorias no processo realmente de apresentação, para que o clube possa ter bons jogos sendo realizados e não ficar somente naquela do vencer e convencer. Ou vencer e não convencer. Mas que faça de fato grandes apresentações. Eu não estou querendo um repeteco daquela apresentação contra o Vitória, contra o Vitória aqui em Maceió, não, dos 6-0, não. Eu estou falando o seguinte, que faça uma apresentação consistente que oferte peças de reposição à altura daquilo que se considera o melhor que o CRB tem para a sequência da temporada. Porque tem jogadores que precisam dar essa resposta aí. Dá o exemplo dos apontamentos feitos por você, Rogério, dos laterais. Né? O Falcão também. Os laterais que o CRB tem hoje, eles não são ainda laterais que têm apresentado boa desenvoltura para poder chegar e dizer o seguinte, o CRB hoje está bem servido de laterais. Então, são essas coisas que nós colocamos aqui nesse debate tão gostoso que estamos vendo aqui pela TV Mar Canal 525. Mas muito legal esse debate, essa discussão. E a gente vendo toda essa situação, e você tocou nesse assunto também, Federlando, sobre o setor de meio campo. Rogério tocou nas laterais. No setor de meio campo, o CRB trouxe mais um aí, Kaique, volante, né? Porque tá vendo que o próprio Falcão não está entregando aquilo que ele está acostumado a entregar, o que entregou no final da temporada passada. Então, veja, a metodologia é isso, para a equipe chegar a evoluir, não estagnar. É isso que está sendo que foi debatido aqui em relação aos resultados. Perfeito, que ganhe de meio a zero sempre aí, seja CSA, CRB, que estejam sempre na ponta aí, a gente torce pelo futebol alagoano. Mas é evolução, porque a cada jogo, a cada competição, o grau de dificuldade vai aumentando. E, consequentemente, os outros times também vão se qualificando e vão se qualificando também taticamente. É isso que foi em debate, na minha visão, entendeu? Na próxima rodada do Campeonato Alagoano, a gente tem no próximo sábado, às 4 da tarde, o Asa jogando contra a equipe do Murici. Teremos às 5 da tarde, CSA jogando contra a equipe do Peredense. E aí, então, no domingo, às 4 da tarde, Coruripe contra o CRB, às
4 da tarde ainda, o Cruzeiro contra o CSE. E às 7h30 da noite pela TV Mar, pelo portal gazetaweb.com e também pelo canal no YouTube Gazeta FMAL, teremos então o terceiro tempo na Gazeta. Show de bola. Viderlan, um grande abraço para você. Até o próximo domingo, viu, Coião? Rapaz, passou tão rápido esse encontro com os senhores e vamos torcer para que as coisas elas casem tão perfeitas como casaram hoje, para que em outros programas a gente possa ter mais oportunidade de debater as coisas do futebol de Alagoas. É um prazer, mais uma vez, ter esse reencontro com você, Orlando. Um prazer estar ao lado, mais uma vez, do Rogério, debatendo as coisas do futebol de Alagoas, um cara que me ensinou muito, desde a época do pai dele, lá atrás, o saudoso Jurandir Costa. Você, Júnior Tenório, que vi surgir também na comunicação, e esse jovem que eu tenho muito carinho também, chamado Guilherme Nobre, até porque ele é bem inteligente, é torcedor do meu Vasco da Gama. Que coisa maravilhosa, hein? Que fez festa hoje. Grande abraço, Canhão. Juninho, grande abraço para você, Juninho. Grande abraço, Orlando. Prazer, satisfação estar estreando também aqui no terceiro tempo. A Rogério, a Viderlan, todos muitos, com o próprio Guilherme também, né, muito lisonjeado em estar aqui presente, claro, mais uma vez, nesse grande programa, né, que vai abalar a estrutura da crônica esportiva. Não tenho dúvida disso. Um abraço, Orlando. Oi. Orlando, em tempo, deixa eu só aproveitar também para poder agradecer na retaguarda a competência da nossa Juniele Rocha, tá? Dando todo o suporte aqui pra gente. Até no posicionamento aqui na câmera, ela deu aquele suporte pra gente. Então, muito obrigado aí, Juniele, também. E parabéns pelo trabalho que você faz aí, pelo timaço na Gazeta. Valeu, então. Grande Rogério, grande abraço, Rogério. Me convidem mais vezes para participar. Para mim é motivo de muita alegria. De trazer esperança, Rogério. De ver de hoje, mas enfim, a gente tem um repertório grande. Bom, queria agradecer essa oportunidade e dizer que você falou no Vasco, né? O Vasco aqui dá de goleada, né? É. Viderlan, Rogério Costa, Orlando e Guilherme. Valeu, então. 4 vascaínos. Só eu de botafoguense. Nenhum rubro-negro. Grande abraço, Rogério. Até o próximo fim de semana, garoto. Até o próximo, Orlando. E é uma rodada boa que vamos ter aí nesse final de semana, com esse Asa e Muricy principalmente. Jogo de duas equipes do G4. E a expectativa grande, ver também se o Cruzeiro cai já nessa rodada. Mas vai ser mais uma do Campeonato Alagoano que tá muito legal de acompanhar, mas falta subir um pouquinho o nível dos clubes. Tá baixo, falta subir um pouquinho, mas acredito que vamos conseguir sim. O alagoano é massa, cara, e foi massa demais ficar com você até agora. Olha, eu quero agradecer a todas as pessoas envolvidas, show de bola, a nossa parte técnica, a nossa parte de produção. Juniele Rocha, show de bola, viu, garota? Show de bola, arrebentando a camisa 10 aqui do programa. Abraçar o nosso Maresia, agradecer pela confiança, pela oportunidade, abraçar você que está em casa vendo a gente pelo canal, o TV Mar, canal 525 da nossa NET Claro, a você que acompanha a gente pelo portal Gazeta web.com, a você que está acompanhando a gente também pelo YouTube, show de bola. Um abraço e um carinho muito grande, tá? Até o próximo domingo, se Deus quiser, e Virgem Maria, estaremos juntos. Tchau, galera!